Enraizados é o novo tema dos nossos devocionais baseados no livro de Romanos, o maior tratado doutrinário de defesa da fé cristã no Novo Testamento. Escrito pelo apóstolo Paulo antes dele chegar até Roma, como nós vimos no capítulo 28 do livro de Atos. Nele aprendemos princípios maravilhosos da vida cristã. Logo no capítulo 1, que é a nossa leitura de hoje, no versículo 6, lemos: "E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo." O nosso primeiro chamado é sempre pertencer a Jesus. E o segundo, logo no versículo 7, na parte B, diz: "chamado para serem santos." Este também é o nosso chamado. Somos chamados para serem santos. Você vai perceber nas leituras do livro de Romanos, cada dia, que você vai ser convidado a aprofundar o seu relacionamento com Deus, aprofundar o seu relacionamento com as pessoas e também viver uma vida significativa. Você pode ler o livro de Romanos fazendo algumas perguntas, como por exemplo, o que o texto lido de hoje fala a respeito do caráter de Deus? Há alguma ordenança, um mandamento que eu preciso obedecer? Como posso ajustar minha vida àquilo que eu estou lendo no que se refere ao caráter e os mandamentos do Senhor? Alguma promessa que eu devo guardar o meu coração e renovar a minha esperança? Essas são as perguntas que estaremos respondendo todos os dias à medida que nós lemos um capítulo a cada dia. Você percebe no versículo 18 que Deus se apresenta como um Deus que sim tem ira. Versículo 18 diz: "Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça." É difícil eu e você talvez pensarmos que dentro do caráter de Deus existe a ira de Deus. Nós percebemos no versículo 6 que nós temos um Deus que é santo, que nos chama para viver uma vida de santidade. Mas também nós temos um Deus que tem ira. A ira é uma reação à injustiça. É Deus quem estabelece a justiça. Todas as vezes que ignoramos a justiça de Deus, a palavra de Deus diz também que a ira de Deus se manifesta. E de que maneira a ira se manifesta? A Bíblia nos ensina, quando você continua lendo o capítulo 1, que Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos. O versículo 24 diz: "Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si." No versículo 28, você também lê que diz: "Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia." Deus nos ama, mas também Deus tem ira. A manifestação da ira de Deus acontece quando Ele entrega as pessoas aos seus próprios pensamentos e aos seus próprios desejos. Que triste isso! Todas as vezes que nós abandonamos o Senhor, Ele nos dá esta escolha como sendo a consequência das nossas decisões de abandonar o Senhor. Por isso, a resposta que você deve dar aos mandamentos do Senhor de santidade é que você deve buscá-lo, obedecer a Ele. Devemos ajustar a nossa vida ao caráter do Senhor, deixando-nos guiar pelo seu Espírito, porque há promessas do Senhor. A promessa de Deus não são apenas bênçãos. A promessa de Deus também pode vir em formas de maldições, porque Ele vai cumprir aquilo que diz a sua palavra. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles que ignoram a sua revelação, Ele entrega aos seus próprios desejos. Como é triste ser entregue às próprias paixões. Você precisa talvez neste dia relembrar-se e parar e se perguntar: eu estou entregue aos meus desejos, às minhas paixões, aos meus pensamentos? Se você percebe isso, ainda é tempo de você se voltar ao Senhor e se arrepender, porque Ele estará pronto para nos perdoar.
Quando nós vivemos de maneira dissoluta, a Bíblia vai dizer que nos tornamos cheios de toda sorte de justiça, de maldade, de ganância, de depravação, cheios de homicídio, de rivalidades, de engano, de malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventamos maneiras de praticar o mal e desobedecemos aos nossos pais. Nos tornamos insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. O versículo 32 diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de quem as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também há provas àqueles que praticam. Esta é a triste realidade de quando nós abandonamos o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos. Amado Senhor, nos ensine a perseverar na Tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos pecados. Queremos ajustar a nossa vida e entregar-nos a Ti. Socorre-nos e perdoa-nos, ó Pai. Ensina-nos a Te seguir. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.